Nos casos de deficiência local de Ti e de sangue, que geram dor, inflamação e possivelmente até degeneração tecidual, né, a gente também pode encontrar uma relação que se estabelece de uma maneira bem interessante. E nos casos das síndromes de obstrução dolorosa que geram dor e inflamação, a gente também pode encontrar aqui uma relação muito interessante. Quer dizer, aqui a gente vai fazer uma mistura. Dor e inflamação localmente. Eu uso o raciocínio da medicina chinesa e seleciono pontos que são pontos que estão ligados a essa condição. Dentro desse universo, a gente vai encontrar uma relação do professor Vitor Barbosa, por exemplo, que ele já faz de inflamação especialmente, com tratamento por acupuntura, que é super legal. E aí o que a gente pode fazer é usar esse raciocínio dele e substituir, eventualmente, a técnica pelo laser, tá bem? Mas pensando, a princípio, nessa primeira possibilidade, em pontos locais. Por quê? A dor, a inflamação e a degeneração, elas estão acontecendo naquele espaço específico. E aí eu preciso aplicar o laser ali, ou em pontos de acupuntura, que é o nosso caso, né? Ou na região. Mas para ser laser acupuntura, eu preciso respeitar a questão do ponto. Então, o que a gente vai encontrar? Um laser de comprimento de onda na faixa do vermelho e do infravermelho, que é o mais interessante por causa da profundidade preconizada nesse caso. E, num segundo ponto, a gente vai encontrar que eu acho que a gente vai precisar de edição, meninos. Teve aqui um problema. Então, o que a gente vai encontrar? Vamos lá, 3, 2, 1. Então, o que a gente vai encontrar quando a gente pensa no laser? Para a utilização sobre esses pontos, naquela condição da inflamação, da dor ou do processo de reparo local. Aparentemente, os lasers com comprimento de onda na faixa do vermelho e do infravermelho parecem responder melhor a esse tipo de estímulo. Por quê? Na verdade, a gente já viu. O laser vermelho e o laser infravermelho, eles vão chegar até a profundidade que é descrita dos pontos de acupuntura. E aí, obviamente, muito mais fácil da gente estimular esses pontos. Quer dizer, o estímulo ele não é superficial demais, tá bem? Nesse caso, os lasers vermelhos aparentemente têm uma característica até superior aos infravermelhos, mas aqui a gente precisa levar em consideração qual é o meu aparelho, qual é a potência do aparelho, e assim por diante, para poder fazer essa afirmação de maneira adequada. A dose deve seguir as recomendações que são preconizadas na literatura disponível, tá bem? Então, a gente já tem algumas publicações que falam do uso da acupuntura com o laser para o ponto de acupuntura sobre a região inflamatória, sobre a região que precisa do reparo ou sobre a região que tem dor. Mas, de um modo geral, a gente vai estar naquela faixa entre 1 a 6 joules por centímetro quadrado, tá bem? No caso da segunda possibilidade, o que a gente vai encontrar? A gente vai falar de pontos de acupuntura com o objetivo de substituir o uso da agulha. Então, aqui a gente precisa compreender uma coisa importante, que é, eu estou trocando a agulha pelo laser. Nesse caso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar nos quadros de fobia ou de impossibilidade de uso de agulhas uma vantagem. Em crianças, idosos e demais pacientes que apresentam dificuldades com a permanência das agulhas, um animal, por exemplo, ou nos quadros onde a punção ou apuntura por uma presença de patologia não é possível. Bem? Nessa hora, a gente vai ver que o laser com comprimento de onda na faixa do vermelho responde bem ao estímulo, por aquele motivo que eu tinha dito antes. O vermelho normalmente vai chegar naquela camada que é exatamente a camada onde está o ponto de acupuntura. E aí, se eu preciso estimular o ponto, com o laser vermelho eu faço isso de maneira satisfatória. O infravermelho aqui não está descartado, tá bem? Muito pelo contrário, ele também pode ser utilizado. Agora, o infravermelho, a tendência é que ele consiga penetrar um pouquinho mais profundo. E aí, a tendência pode ser que eu passe pelo ponto sem causar absorção adequada naquela região, e aí
diminuo o meu efeito terapêutico, tá bem? Infelizmente, a gente não tem muita pesquisa que faça essa relação entre o laser vermelho e o infravermelho para estímulo de ponto, comparação, por exemplo, não é? Para que a gente possa ter um resultado mais objetivo. Fica aí uma dica e a gente vai falar disso quando a gente falar dos desafios para o futuro em termos de pesquisa. As doses que estimulam o funcionamento mitocondrial são mais desejadas nessa hora. E aí, parecem ser mais eficientes entre 3 e 6 joules por centímetro quadrado. Então, a gente pensaria em pontos de uma maneira geral, quer dizer, como eu pensaria num ponto para o uso da agulha, eu pensaria no laser utilizado naquela condição. E aí, laser aplicado de maneira a estimular o tecido biológico, a fazer com que ele tenha mais energia, mais ATP, tá bem? E a gente consegue fazer até essa translação de maneira simples, não é? Se eu tenho mais ATP, eu posso até pensar que eu tenho mais TI, eu tenho mais atividade naquela região. E aí, então, obviamente, o ponto vai ser mais estimulado. Se eu tenho um ponto mais estimulado, eu tenho a estimulação de TI ao longo dos canais de maneira mais interessante. Bem? E uma terceira possibilidade. Essa terceira possibilidade ela vai estar aqui de encontro com a combinação das duas coisas, que é o quê? Eu uso ponto de acupuntura para controle de dor, inflamação ou reparo tecidual, associado a ponto de acupuntura com o objetivo de substituição da agulha. Né? Quer dizer, ao invés de usar agulha, eu uso laser, mas selecionados dentro do princípio da medicina chinesa. Então, quando eu tenho ponto local, eu penso no laser aplicado à acupuntura, mas com os parâmetros da laser acupuntura, quer dizer, localmente eu tenho dor na região da mão, por exemplo. Eu vou usar o ponto IG4, que é um ponto de acupuntura. Mas como a dor está aqui nessa região, por uma, sei lá, por uma artrose, por exemplo, eu usaria o laser sobre esse ponto, mas com a dose de uma ação anti-inflamatória, por exemplo, ok? Entre 1 e 3 joules, por exemplo, ok? E aí, eu faço, ao mesmo tempo, uma seleção de outros pontos de acupuntura, não localmente, mas distalmente, não é? Aonde eu vou trabalhar com o princípio do laser dentro daquele parâmetro da laser terapia, quer dizer, de estimular o ponto para que ele me ajude naquela resolução do problema. Por exemplo, eu posso usar junto com o IG4 um ponto que também seja um ponto analgésico, na mão até que nem tanto por ser local, mas no pé, por exemplo, né? Ou posso pegar um outro ponto de canal para fazer circular a energia por aquele canal, por exemplo, o IG11 ou o IG15 e assim por diante. Né? Então, usaria localmente, com o pensamento mais voltado para a laser terapia, o IG4 e, não tão localmente assim, por exemplo, no IG11, um ponto utilizado para mover a energia pelo canal do intestino grosso com um pensamento mais de medicina chinesa tradicional.